Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião, e hoje eu recebo o Vicente de Paula Ferreira, ele é padre redentorista e doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós terminamos o primeiro bloco, você deixou 2 pontos assim fortes para a gente conversar a partir do pensamento enfraquecido de Annie Vátimo. Você tinha me feito uma pergunta, assim, o que mais te impactou, te chamou a atenção sobre o penseiro débole, o pensamento enfraquecido, uma filosofia hermenêutica, né, da pós-modernidade, do nosso tempo, né, contemporâneo. E, então, a defesa, o que é bonito no pensamento de Vátimo, é que ele defende a dignidade, principalmente daquele que está fora, excluído. E combate, e aí usa o cristianismo, que é o mandamento do amor, ou seja, nós temos que escutar a todos e dar vez a todos, isso é o nosso mandamento, mas ele constata que essa pós-modernidade, até eu me lembro, Flávio, que numa das discussões alguém me perguntou assim, mas você está achando que a pós-modernidade já é o reino de Deus instaurado? Porque ele elogia muito a pós-modernidade. Mas ele mesmo reconhece depois que existem instâncias ainda perigosas de domínio, de absolutismo, de pensamento e prático nos dias de hoje. E ele considera um dos 2 grandes temas perigosos hoje é a manipulação do grande mercado, que impõe um estilo capitalista, consumista na vida das pessoas, e ele está atrelado a uma mídia que o mercado não está sozinho, o grande aliado dele hoje é a grande mídia, que também manipula as pessoas para vender, para consumir. Então ele mostra o perigo disso se tornar aí uma coisificação das pessoas. As pessoas se tornam objeto de um interesse econômico, né? Então esse é um tema muito importante na obra dele, assim. Ele reconhece os grandes hoje violentos da pós-modernidade são os que mandam economicamente e tendo uma mídia que também joga o seu jogo de interesses financeiros, né? Entendo. Agora, falando de volta aqui a questão da religião, uma das questões que Vátimo levanta é uma crítica a uma perspectiva mais dogmática no campo religioso. Ele fala de algo como uma religião amigável. O padre Márcio Paiva, colega nosso aqui da TV Horizonte, professor da PUC Minas, trabalha conosco lá no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, no programa de Ciências da Religião. Ele realçava muito quando discutíamos a obra do Vátimo, numa disciplina lá do nosso programa, sobre esse elemento, né? Uma religião amigável. O que seria essa religião amigável? Eu penso, agora vou me lembrar de um outro personagem, eu penso muito em Francisco, sabe? Porque Papa Francisco, né? Porque apesar de a gente não ter a pretensão e nem propor uma mudança radical dos dogmas da igreja, porque são heranças muito aprofundadas, né? Pode ser discutidas algumas coisas, mas a gente percebe que Vátimo, puxa, ele tem um slogan assim, menos dogmática e mais caridade e menos dogma. Então, parece que hoje, se o Francisco também, o Papa Francisco percebe um pouco isso, né? Se a gente for ficar batendo em algumas posições para defender estritamente ponto de vista epistemológico, de pensamento, aí o que Vátimo diz, enquanto isso as massas estão se perdendo. As pessoas precisam de ajuda, precisam de acolhida. Então eu acho bacana ele propor isso, uma igreja que acolha, antes de fazer uma discussão dogmática. Tem que acolher a pessoa que vem ao seu encontro. Então antes da gente conversar aqui, eu estava lendo um dos últimos documentos do Papa Francisco sobre a questão da misericórdia et misera, né? Que é concluindo o ano da misericórdia, como que ele deixa claro ali, inclusive para os confessores, acolha, converse, proponha caminhos. Acho que amigável está nesse sentido, que nenhum preceito nosso seja empecilho de exercer o encontro com o nosso irmão. Você imagina, se por um preceito, um mandamento, um dogma católico, eu não posso conversar com você porque você tem essa ou aquela outra tendência. Seria uma contradição. Então Vátimo diz isso. Antes disso, caridade, vamos nos encontrar. Amigável nesse sentido. É claro que não é uma coisa superficial, né?
vale sim, tudo. Sim. Também uma outra coisa importante que ele coloca, não é assim que todo valor chega-se ao mesmo resultado, não. Tem valores e valores. Então, por isso que primeiro o nosso encontro, o nosso diálogo, é amigável nesse sentido, porque é a amizade mesmo do encontro. O pensador, né, o Vátimo, ele quando pensa a religião, ele também entende que, enfim, houve uma crise, um enfraquecimento também da religião, sua capacidade de penetração no tecido social, mas sim, ela está aí. Claro. Ela está aí, ela segue. Não é? O que é a religião depois desse grande predomínio que a religião já teve, esse poder que a religião já teve? A partir de Vátimo é hoje esquecer esse domínio. Não dá mais para uma religião querer, principalmente a cristã. Sim. No caso, nós estamos falando do cristianismo. Se atrelar uma outra forma de cristandade. Isso não é o pensamento dele, não é a proposta dele, e eu também concordo com isso. Acho que no tempo atual, querer voltar a uma cristandade onde a gente tem um lugar definido na sociedade de domínio e poder, isso não dá mais para a gente pensar nesse sentido. É voltar ao nosso lugar originário, por assim dizer, se é que a gente pode falar de originário, das primeiras comunidades, do serviço à humanidade, um serviço de ser sal, de ser luz, mas um serviço simples e humilde e discreto, né? Uma religião, o cristianismo, que serve pelo mandamento do amor e convida as pessoas a fazer uma experiência aí de seguimento de Jesus de uma forma muito aí amigável, não é mais aquele estilo, eu sou missionário, uma congregação missionária, problemática hoje de missão. Como fazer missão? Você conversa aqui com um budista, o que é fazer missão num país que nós temos 1% de cristãos? Você disse que recentemente... Teve um capítulo geral da congregação, foi na Tailândia esse ano. Lá é 1% de cristianismo. E eles vivem de forma maravilhosa, relacionando com os budistas, respeitando os seus valores. Isso é missão. Mas não tem mais aquela mentalidade da gente ir fazer ali, forçar uma pessoa a se tornar cristã, né? Você mais de uma vez sinalizou que o Vátimo se refere à pós-modernidade sem assumir assim um viés negativo da pós-modernidade, não? Então ele acolhe esse tempo. Mas nós somos capazes de perceber que há muitos grupos assim assumindo um tom até belicoso em relação à época, ao tempo, à cultura pós-moderna. É o melhor caminho para dialogar com a nossa época? Isso aí eu já não vou falar do Vátimo, vou falar do Vicente. Não é o melhor caminho, acho que é o pior caminho. Porque aqui dentro desse contexto de pós-modernidade, de um tempo atual, de que todos os fragmentos que estavam escondidos estão ganhando a palavra e com dignidade, né? Todos os fragmentos que antes talvez eram sufocados estão podendo manifestar os seus interesses, né? A postura fundamentalista, inclusive desses fragmentos também, ela não vai dar em nada a não ser nas guerras, na violência. Isso é um pensamento que eu herdo muito. Mais violência. Né? Mais violência. Inclusive a imposição dos fragmentos, por exemplo, se tem um grupo que é menor, minoria, né? Quer se emancipar, fazendo valer apenas o seu ponto de vista, isso não é diálogo. E se quem está também no domínio, está à frente, também quer impor os seus direitos, os seus valores, isso não é diálogo. Então eu acho que aí tem uma saída muito importante, que é a construção da fraternidade. É uma palavra que agora já estou num outro momento, eu tenho trabalhado, tenho pesquisado mais sobre essa palavra, a fraternidade. Nós somos ou não somos irmãos? O cristianismo traz para a gente essa mensagem de que nós somos irmãos ou não? Até que ponto nós ainda vamos ter que usar da violência para impor a nossa verdade? Isso é complicado. Então, se é a caridade, vamos construir a fraternidade, a nossa irmandade, por assim dizer, né? Que é a grande mensagem do cristianismo. Sim. Você me disse ainda há pouco, antes da gente começar aqui, que estava terminando um trabalho, não é, que está para ser publicado, que vai discutir o tema da vulnerabilidade. Bacana, obrigado por você ter feito essa pergunta. Não é? Eu terminei, né, um pós-doutorado na FAGE, até com muita gratidão à faculdade, que eu fui bolsista, né, da CAPES. Isso é importante para a gente que é pesquisador, ter um incentivo, né, do governo. Então,
Foi bacana ter essa experiência lá como padre, bolsista e pesquisar um tema na área de antropologia teológica. Interessante, a vulnerabilidade da nossa pós-modernidade. Então são todas essas problemáticas que nós vivemos, né? O corpo ferido, as novas manifestações, os novos grupos, as instituições extremamente questionadas, a política, a igreja. Não é assim que a gente vê? É um tempo de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, de interrogações. Aí vem o ditador. Não, eu tenho a resposta. Não é essa a nossa perspectiva. Nós temos juntos as respostas. Vamos encontrá-las juntos. Então eu pesquisei a vulnerabilidade pós-moderna à luz do cristianismo como lugar de assumir a nossa responsabilidade coletiva por todas as coisas. E você fala da dignidade da vulnerabilidade. Essa é a dignidade dela, porque ela destrona aqueles grandes que são os detentores do poder e do domínio do saber e devolve a nós a capacidade humana de que na nossa ferida nós temos aí a nossa liberdade para poder construir a nossa vida. Então, há uma positividade das feridas de hoje. A gente não só, claro que tem a negatividade, sim, violência, morte, exclusão, clandestinidade, isso tudo aí, essa quantidade de gente tendo que ser expulsa do seu país, isso é a fragilidade. Muitos pobres, pessoas desesperadas, né? Sem condições de inserção social, isso é um problema para nós. Sim. Mas, por outro lado, assumir a nossa ferida pós-moderna como lugar, eu uso uma frase até que eu acho bacana, a vulnerabilidade é o lugar teológico da pós-modernidade, é meio... Padre Vicente, olha, agradeço muito você ter vindo aqui no programa, conversar com a gente sobre seus trabalhos, suas pesquisas, né? Agradeço muito e a casa está aberta, Fábio, aguardando outras oportunidades a gente voltar a conversar. Conte conosco, obrigado a você pelo convite. Ok. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nós temos curso de especialização, de mestrado e doutorado e você pode ficar sabendo sobre tudo que a gente faz acessando pucminas.br/ppgcr. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha, aos colaboradores da campanha Faço Parte. A gente volta na próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião. Até lá!